A santa e gloriosa paz do Salvador Jesus Cristo seja com os irmãos e irmãs, filhos e filhas do Altíssimo, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Rei do universo e das nossas vidas. Hoje quero meditar um pouco mais profundamente sobre Provérbios 4:23, e diz assim a santa palavra do Senhor: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando nós entendemos sobre a palavra de Deus, guardada no nosso coração, especificamente quero meditar sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Para ser guiado pelo Espírito Santo, é necessário praticar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele contende com as obras da carne. Jejuar é muito mais doloroso do que se encher de doce e de iguarias. Obedecer é melhor do que sacrificar, mas o prazer da desobediência muitas vezes se apresenta mais atrativo do que o fruto da obediência. Quando nós entendemos sobre amar, perdoar, confessar os nossos pecados a Deus, quando nós entendemos sobre prática do bem, desviar o nosso coração do mal, quando nós entendemos sobre o que Deus quer, a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós e o seu poder flui nas nossas orações, nas nossas profecias, nas nossas declarações, no nosso dia a dia, no nosso viver, levantar e deitar. Tudo que fazemos, o Senhor, quando está no negócio, Ele prospera, Ele nos livra, Ele nos constrói de maneira firme na rocha. Certa feita, conversando com a minha esposa, eu perguntei a ela qual a diferença do pecado de Saul para o pecado de Davi. E ela não soube me explicar, porque ela não guarda muitas das palavras da Bíblia no coração. Mas ela sabe quem é o rei Saul e sabe quem é o rei Davi, porque ela entoa canções e ela vive a palavra de Deus da maneira dela. Então, eu respondi: Saul, ele teve o coração contaminado pelo orgulho e pela vaidade. Quando ele ofereceu sacrifícios de maneira permanente, desobedecendo a ordem de Deus, e quando ele poupou o rei Amalequita e seus gados, desobedecendo a ordem de Deus, ele pecou. Mas o problema não estava só no pecado. O problema estava quando ele não se arrependeu, quando ele culpou o povo pelos seus erros, quando ele manteve o orgulho diante de Deus. Essa foi a ruína daquele anjo caído que queria usurpar o trono de Deus, queria ser igual a Deus. Então podemos dizer que Saul mantinha o problema do Lúcifer no seu coração: orgulho, vaidade, ego. Já Davi também pecou, assassinando Uzias e ficando com a esposa cobiçada. Quando ele recebeu essa notícia do profeta Samuel, ele orou a Deus, se arrependeu, pediu perdão e reconheceu que a justiça de Deus sobre a sua família, quando veio a falecer o teu filho, ele reconheceu que Deus é o soberano, Deus é o único digno de adoração e glória. Ele reconheceu e se arrependeu. O arrependimento de Davi trouxe vida e salvação para a casa dele, para a família dele.
o arrependimento fez com que ele fosse conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então, quando Davi nos ensina sobre nos arrependermos, nós temos que olhar para o coração, o que nós sentimos. Caim foi rejeitado em sua oferta, porque no seu coração havia maldade. Abel e sua oferta foram aceitas ao Senhor, porque no seu coração havia bondade. Que o Espírito Santo de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Consolador, que o Senhor dos Exércitos, que não perde batalha, o Altíssimo Soberano Deus, Eterno, Pai, nos conceda a graça e o amor, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus.